Como vocês gostaram muito do primeiro vídeo, eu trouxe a segunda parte das formas finais de cada ninja de Naruto. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro fortemente que você vá assistir, porque é um dos melhores vídeos que eu já gravei. Eu vou deixar ele aqui no cardzinho pra você poder assistir. Pra você que ainda não viu o primeiro vídeo, ou viu, mas não se lembra muito bem, a forma final de cada ninja é aquela técnica final que ele guarda pra quando ele tá numa situação meio pegajosa. É a cartada final dele que ele vai usar pra conseguir quase com certeza poder ganhar aquela batalha. No outro vídeo eu falei de técnicas como o modo Baryon do Naruto, ou o Susanoo perfeito do Sasuke com as flechas dele de chakra, ou a estátua gigante do Hashirama de 1000 mãos, entre outros que você vai ter que ver o vídeo pra poder saber. E nesse vídeo eu vou falar de 7 outros ninjas extremamente fortes que têm técnicas finais absurdamente legais. Se você quer saber quais técnicas são, ou quais ninjas eu vou falar, assiste o vídeo até o final. Aposto que vai ter uma coisa ou outra que você não sabia. E sem mais enrolação, vamos falar agora das técnicas barra formas finais de cada ninja de Naruto. Começando então por um dos ninjas mais legais da Akatsuki, o Deidara. O Deidara, como eu falei no vídeo do livro Bingo que eu fiz, possui a técnica da Kekkei Genkai do estilo explosão, que combinado com um Kinjutsu, ou seja, um jutsu proibido que ele roubou da Vila da Pedra, ele consegue transformar o chakra dele em uma espécie de argila explosiva, que ele modela e maneja de acordo com a vontade dele. O Deidara, como todo mundo sabe, tem um corpo bem estranho. Ele tem bocas nas palmas das mãos e uma boca gigantesca no peito, que ele mantém oculto por debaixo do manto da Akatsuki. Com essa manipulação da argila, o Deidara cria técnicas que ele denomina C1, C2, C3, C4, entre outros. Como o pássaro gigante dele de argila, que leva ele pra lá e consegue explodir, as microbombas de argila dele, que entram na corrente sanguínea da pessoa e implode ela de dentro pra fora, ou a técnica final do Deidara, o C0. Quando ele abre a boca costurada que ele tem no peito dele e devora quantidades enormes de chakra, ele consegue ativar a técnica final dele, que consiste em uma mega hiper explosão a nível nuclear que devasta qualquer coisa que tem pela frente dele num raio de alguns quilômetros. Essa explosão pode ser vista de muito longe, como visto no anime, e deixa uma cicatriz permanente na paisagem natural, formando uma cratera gigantesca. Só que com essa técnica o Deidara se transforma numa espécie de homem-bomba, explodindo ele mesmo para explodir toda a paisagem, tudo que tiver nesse raio de alguns quilômetros da bomba. O Deidara considerava essa técnica a sua arte suprema, porque, segundo ele, era o ápice da beleza que a arte explosiva dele poderia chegar. Ele usa essa técnica contra o Sasuke e o Uchiha na batalha que os dois tiveram, porque o Deidara tentou de tudo com todos os outros Cs dele e não conseguiu matar o Sasuke. Ele não queria usar o C0, porque ele tava guardando essa habilidade pro dia que ele fosse lutar contra o Itachi, porque o Deidara odiava o Itachi, porque quando o Itachi foi recrutar o Deidara pra Akatsuki, o Itachi humilhou o Deidara e o Deidara ficou muito rancoroso, muito puto com ele. Daí ele tava guardando o C0 pra quando ele fosse lutar contra o Itachi. Só que como ele não lutou contra o Itachi, ele usou no irmão dele, o Sasuke. Essa técnica tem alguns pontos fracos, alguns riscos. Porque se um oponente conseguir usar uma proteção, ele consegue sair dessa explosão sem acabar falecendo, né? Que nem o Sasuke fez, invocando a Amanda e se escondendo dentro da cobra gigante pra poder se esquivar dessa explosão. Só que mesmo o Deidara sendo extremamente egocêntrico e orgulhoso, ele acaba se desculpando mentalmente com o Tobi antes de se explodir. Só que ele morreu feliz e orgulhoso, acreditando que sua arte ia ser admirada pra sempre por ter sido tão bela pra ele durante toda a sua vida. E o próximo ninja dessa lista é um membro dos 3 Senins lendários e ex-membro da Akatsuki, Orochimaru. As técnicas do Orochimaru, como todo mundo sabe, se baseiam em cobras. Ele invoca cobras, ele transforma o corpo dele em cobras, ele usa o jutsu sábio das cobras, ele gosta muito de cobras. Só que a maioria das pessoas pensam que a técnica final do Orochimaru é aquela cobra branca feita de várias serpentes brancas que ele usa contra o Sasuke, quando o Sasuke vai matar o Orochimaru quando ele tá de cama naquele estado terminal. Só que essa não é a técnica final do Orochimaru. A forma final do Orochimaru se chama técnica dos 8 ramos, ou do japonês Yamata no Orochi. Essa forma é ativada quando ele usa o poder de reencarnação da serpente branca que eu mencionei antes, para transformar o corpo dele numa serpente gigante com 8 caudas e 8 cabeças. Essa serpente branca gigante que o Orochimaru se transforma é maior que a Amanda que eu acabei de mencionar, que o Sasuke invocou contra o Deidara, e é tida como um deus dragão, que transcende a essência de uma simples cobra, transformando-se no ápice do que uma cobra pode ser no universo de Naruto. A forma final do Orochimaru concede a ele uma força física absurda, sendo capaz de conseguir destruir defesas perfeitas como a do Susanoo e esconderijos inteiros, além de uma regeneração quase instantânea por causa das tantas cobras que ele tem. Além da invocação da espada Kusanagi, que é uma das espadas mais fortes do Naruto, que tá na posse do Sasuke, e da transferência da alma para um outro hospedeiro, permitindo que ele possa continuar vivendo. Essa forma final do Orochimaru foi utilizada na luta do Itachi contra o Sasuke, porque o Orochimaru, após ter sido morto pelo Sasuke muitos capítulos atrás, emergiu da marca da maldição que o Sasuke tinha no ombro para poder tentar tomar o corpo dele numa situação de vulnerabilidade. Essa era considerada sua técnica final por representar o ápice dos experimentos que o
o Orochimaru teve ao longo de muitos anos. Além da reencarnação do cadáver vivo, que era a técnica que o Orochimaru utilizava para poder transferir de corpo para corpo. Só que por ser uma besta tão grande, ele fica muito vulnerável a selamentos, a Fuinjutsus. Como o Itachi utilizou a espada Totsuka, que é uma espada que ao desferir um ataque ao inimigo sela ele instantaneamente, que inclusive o Orochimaru tava procurando essa espada por aí, o Itachi usou essa espada e perfurou o Orochimaru, selando ele dentro da própria espada. Além de uma chance muito grande de rejeição do corpo que o Orochimaru escolhe, além da dependência quase completa da regeneração que a cobra possui, porque essas cobras são muito vulneráveis a dano, e ele precisa depender da regeneração para que ele não acabe falecendo, né? Só que essa regeneração não é instantânea, então ele fica num impasse, porque ele acaba dependendo de uma coisa que não é muito segura, né? Uma curiosidade é que essa técnica final é inspirada num mito da mitologia japonesa chamada Yamata no Orochi, que é também uma cobra gigante que foi derrotada por Susanoo, que é um dos deuses da mitologia japonesa. E no universo de Naruto, essa alusão é feita com o Orochimaru sendo a Yamata no Orochi e o Itachi utilizando o Susanoo para poder selar essa cobra. E o próximo dessa lista é outro membro da Akatsuki, Itachi Uchiha. A maioria das técnicas do Itachi orbita em torno do poder hereditário do clã Uchiha, o Dojutsu Sharingan, que todo mundo conhece, né? O Itachi conseguiu despertar o Mangekyo na sua infância, quando ele viu o seu melhor amigo se sacrificando, né? E desde então, ele tem controle do Amaterasu, que são as chamas infernais, que queimam durante 7 dias com temperaturas superiores ao do sol. Porém, a sua técnica final é o seu Susanoo. Só que mesmo o Susanoo sendo a sua técnica final, ele acaba não sendo um Susanoo completo, porque um Susanoo completo só pode ser usado por aqueles que conseguiram despertar um Mangekyo Sharingan eterno. E só tiveram 2 pessoas que conseguiram até hoje, sendo o Sasuke e o Madara. Porém, mesmo assim, o Susanoo do Itachi era extremamente forte, a ponto de se tornar a sua técnica final. O Susanoo todo mundo conhece, né? É aquela habilidade do clã Uchiha. Só que o Susanoo do Itachi é um pouco diferente, porque ele atribuiu ao Susanoo dele 2 armas ninjas extremamente poderosas que estavam sendo procuradas pelo mundo shinobi inteiro por serem extremamente fortes. Então, atribuídos ao Susanoo do Itachi, ele tinha o Espelho Yata, que é um escudo que reflete qualquer golpe, conseguindo mudar a natureza do chakra do oponente, concedendo a ele uma defesa perfeita, e a espada Totsuka, que eu mencionei anteriormente, que ao perfurar um oponente, ele é selado dentro de uma cabaça e fica preso num genjutsu eternamente lá dentro. Ou seja, é uma combinação de uma defesa invencível com uma ofensa invencível. Por causa disso, e técnicas como Yasaka no Magatama, o Zetsu fala que essa é a técnica final do Itachi, sendo equiparado ao poder de uma biju. E quando o Itachi usa a espada Totsuka e o Espelho Yata, ele se torna invencível. Se o Itachi se torna invencível, como é que ele foi derrotado pelo Sasuke? Se é que você tava se perguntando isso, né? Só que pra sustentar um Susanoo, ainda mais um Susanoo com tais habilidades, exige uma quantidade colossal de chakra e desgasta muito do Mangekyo Sharingan do usuário, podendo causar até uma cegueira se continuar por um uso muito prolongado e desgastar o corpo permanentemente, porque o Itachi não era um ninja com uma quantidade tão absurda assim de chakra. E o próximo ninja dessa lista é um renegado da Vila da Areia e também membro da Akatsuki, Sasori. Como todo mundo sabe, o Sasori é um mestre das marionetes, tendo sido instruído nesse estilo de jutsu desde criancinha pela sua avó, que era também uma mestra nesse estilo de ataque. O Sasori, quando tava na Vila da Areia, acabou roubando um jutsu proibido, um Kinjutsu, que conseguia transformar seres humanos em marionetes, que foi o que ele fez com o terceiro Kazekage, forçando ele, então, a se tornar um renegado. A técnica final do Sasori consiste basicamente em 100 marionetes humanas que ele transformou ao longo da sua carreira, usadas de uma vez só. O Sasori se transformou numa marionete, então ele não tinha órgãos dentro dele. O peito dele, onde ficava o coração dele, era um compartimento, que quando ele abria, conectava-se 100 fios de chakra invisíveis a todas essas 100 marionetes, permitindo que ele controlasse todas remotamente. O Sasori não escolhia qualquer pessoa para poder transformar em marionete. Ele pegava os ninjas mais fortes que ele encontrava e que ele batalhava durante a sua carreira e transformava numa marionete extremamente poderosa que retinha as habilidades originais do indivíduo, além das suas Kekkeigenkais e outras habilidades. Ele imbuía também armas envenenadas com os venenos que o Sasori produzia, que não tinham antídoto e matavam em 3 dias, além de criar uma performance artística que junto do seu parceiro Deidara eram meio bitolados com esse papo de arte e coisas do tipo, e tudo isso sem a necessidade da coordenação manual com os dedos das marionetes, porque elas se conectavam direto no núcleo do chakra do usuário. Essa técnica final foi usada na luta dele contra a Sakura e a sua própria avó, a Shio, após as duas terem derrotado as suas 2 marionetes mais fortes, que eram a do terceiro Kazekage e a Hiruko, que é aquela marionete deitada que ele tinha. No passado, com essa técnica, o Sasori conseguiu ter destruído uma nação inteira, e com isso ele provou que sim, ele era o mais habilidoso na arte das marionetes. Só que todas as marionetes tinham um ponto fraco em comum, o núcleo de chakra que tinha no peito do Sasori.
que se for quebrado ou perfurado, todas as marionetes perdiam o controle e o Sasori morreria. E esse núcleo de chakra precisava estar exposto o tempo todo para poder controlar essas marionetes, o que elevava ainda mais os níveis de periculosidade dessa técnica. Além de que se muitas marionetes forem destruídas, elas acabam perdendo a efetividade. E o próximo ninja dessa lista é um ex-membro dos 7 espadachins da névoa, renegado da Vila da Névoa e membro da Akatsuki, Kizami Hoshigaki. O Kizami, o tubarão que todo mundo gosta, é um mestre do estilo água e um dos ninjas com a maior reserva de chakra já mostrados em Naruto, tendo níveis de chakra comparáveis ao de uma besta com cauda, pra você ter uma noção. O Kizami carregava consigo a sua espada, chamada Samehada. A Samehada é uma espada um pouco diferente das outras espadas dos espadachins da névoa, porque ela era uma espada viva, que necessitava ser alimentada com chakra para ter seus poderes continuados. O Kizami carregava sua espada desde sua época nos 7 espadachins da névoa, e ele usou a espada dele para obter sua forma final. Ao se fundir com a espada, ele se tornava uma coisa só, um homem tubarão, extremamente rápido debaixo d'água e com uma reserva de chakra ainda maior. O Kizami criava um domo gigantesco de água ao redor dele e do inimigo dele, permitindo com que ele se movimentasse lá dentro, porque ele tinha se transformado basicamente num tubarão, né? Além de respiração completa debaixo d'água, a ocultação perfeita do chakra dele, além da absorção do chakra do inimigo com qualquer toque corporal. Dentro desse domo de água, o Kizami ficava praticamente invencível. E esse domo, além de aprimorar as habilidades do Kizami, ainda afogava o oponente, até porque o domo é feito de água, né? Dentro desse domo, o Kizami consegue dominar praticamente inteiro o ambiente, combinando com ondas de impacto para causar regeneração nele mesmo e ataques contínuos, sufocando qualquer oponente que ele enfrentasse dentro desse domo. O Kizami usou essa técnica contra o Killer Bee durante o arco dos 5 Kage, para tentar capturar o 8 Caudas. Ele usou essa técnica para elevar o seu nível de chakra e equiparar-se à Biju que ele estava enfrentando. Era a Biju de 8 caudas contra a Biju sem cauda, com regeneração instantânea, controle absoluto de água e ser identificável, podendo se esconder dentro da Samehada, que foi o que ele fez inclusive. Mas essa técnica, como todas as outras, também tem riscos, né? Como a exaustão por uso de chakra tão massivo, só que pro Kizami não vai ser muito problema, porque ele tem muito chakra, e lesões por causa da fusão com a Samehada, que era uma fusão meio brutal. E um ponto fraco que nem o Kizami e ninguém esperava era a traição por parte da Samehada, porque ela achou o chakra do Killer Bee mais gostoso, abandonando o Kizami, fazendo com que ele perdesse essa transformação, e a Samehada começou a acompanhar o Killer Bee. Uma técnica quase sem fraquezas foi derrotada pela própria técnica. Meio louco isso. E o próximo ninja dessa lista é um ninja da Vila da Folha e o quarto Hokage, Minato Namikaze. O Minato desde criança é considerado um prodígio, porque ele aprendeu muito cedo técnicas extremamente difíceis, além de ter desenvolvido outras técnicas, como o Rasengan, e aperfeiçoado técnicas de Hokages passados como o Deus Voador do Trovão, a técnica de teletransporte que ele possuía. O Minato também era mestre no Fuinjutsu, o jutsu de selamento, tendo sido capaz de selar a Biju de 9 caudas, a Kurama, no seu filho e nele mesmo, e depois selando ele mesmo dentro do filho, o filho sendo o Naruto, né, como acho que todo mundo sabe aqui. E a forma final do Minato é na quarta grande guerra ninja, quando ele é revivido como Edo Tensei e usa o chakra da metade da Kurama que tá dentro dele para ativar o modo chakra da Kurama. Essa forma aprimora a capacidade física dele, além de aumentar a reserva de chakra dele que ele tinha, que não era muito alta, fazendo com que ele fosse capaz de usar suas técnicas mais fortes, como o Deus Voador do Trovão, teletransportando-se entre as kunais mesmo sem ter linha de visão com elas, podendo teletransportar outras coisas com essas kunais e usando a técnica do Deus Voador do Trovão, como ele teletransportou Bijudamas do 10 Caudas durante a guerra, e a combinação disso com o Rasengan, que nem ele fez com Naruto durante a quarta grande guerra ninja. Só que alguns podem argumentar que essa técnica não é a técnica final dele, ou a forma final dele, porque ele acabou usando essa técnica depois da morte dele, né, sendo revivido como Edo Tensei. Então eu vou dar aqui uma outra alternativa para a forma final dele, que ele usou durante a vida dele. E essa forma foi no dia da invasão de Konoha, há 16 anos atrás, no universo de Naruto. Nesse dia, o Minato estava no auge do seu poder. Como eu já falei antes, ele tinha acesso ao Deus Voador do Trovão, o Rasengan e algumas outras habilidades. Com essas habilidades, ele era um ninja extremamente poderoso. E a sinergia que ele conseguia produzir com essas habilidades era sim a sua forma final durante a sua vida. No dia da invasão de Kurama em Konoha, ele conseguiu usar as kunais que ele tinha espalhadas pela vila e pelo mundo. Ele conseguiu se teletransportar, causando ataques diretos na Biju, além de teletransportar a Biju Dama que a Kurama lançou em Konoha pra longe, e ele conseguiu usar o Deus Voador do Trovão contra o Homem Mascarado naquela luta também, combinando o Deus Voador do Trovão, o teletransporte dele, com o Rasengan, que é o Jutsu Master dele, que foi ele mesmo que criou. Então ele tem duas formas finais, basicamente. A sua forma final em vida, que é basicamente o nível máximo das suas habilidades, como o Deus Voador do Trovão, Rasengan, Jutsu de Selamento, entre outros. E a sua forma no pós-vida, quando ele foi revivido com Edo Tensei, que é o uso da Kurama para ativar o modo de chakra da besta com cauda, elevando todas as suas habilidades a um nível ainda acima. E o último ninja dessa vila é um membro da Vila da Folha e também membro dos 3 Senins lendários, Jiraiya. O Sábio Tarado é um dos personagens mais amados de Naruto e também um dos com mais potencial que tinha na obra.
O Jiraiya, na sua infância, ele não era nem um pouco forte, até que ele foi transportado pro Monte Myoboku e começou a treinar com os sapos de lá e elevou suas habilidades a um nível de elite. O Jiraiya foi o sensei do Minato que eu acabei de falar e aprendeu com ele o Rasengan, além de ter aprendido, mesmo que de maneira incompleta, o Jutsu Sábio dos sapos no Monte Myoboku. E combinando o Rasengan com o Jutsu Sábio, o Jiraiya ativava a sua forma final. Jiraiya invocava os dois sapos sábios do Monte Myoboku, o Fukasaku, aquele sapo velho pequenininho, e a Shima, a esposa do Fukasaku. Botava os dois no ombro, ativava o Jutsu Sábio, enquanto os dois sapos juntavam energia natural e ficavam disponibilizando essa energia natural pro Jiraiya poder usar no Jutsu Sábio dele. Com isso, o Jiraiya se transformava meio que num híbrido de humano e sapo, todo estranho, mas que era extremamente forte. O Jiraiya utilizou essa forma na luta dele contra o Pen, quando o Jiraiya invadiu a Vila da Chuva para tentar descobrir mais informações sobre a Akatsuki. A energia natural, ou o Jutsu Sábio, consegue elevar as habilidades físicas de uma pessoa ao nível máximo delas. O Jiraiya utilizou isso para conseguir pular em velocidades insanas, além de ter uma força física absurda, conseguindo chutar os caminhos do Pen por aí, além de conseguir sobrevivência a perfurações pelas estacas que o Pen tinha. E essa técnica final foi quando ele usou o Rasengan gigante combinado com o Jutsu Sábio dos sapos contra os 6 caminhos de Pen. Essa técnica fazia o Jiraiya ser extremamente forte. Mesmo antes de ativar essa técnica, o Jiraiya conseguiu assustar o Itachi e o Kizami da Akatsuki, fazendo eles se afastarem, e impressionou o Nagato, que estava controlando os 6 caminhos de Pen. Só que mesmo que o Jiraiya fosse muito bom no controle da energia natural e ele fosse extremamente forte com essa habilidade, o controle da energia natural dele não era perfeito, o que fazia com que ele tinha o risco o tempo todo de ser petrificado ou transformado em sapo permanentemente. E também porque o Jutsu Sábio, ele é limitado. Uma pessoa não consegue manter a energia natural durante muito tempo, mesmo que para isso ele tinha os dois sapos nos ombros dele. E o maior risco dessa habilidade foi, no caso, quem ele enfrentou, né? Porque o Pen tava num nível completamente diferente do Jiraiya, mesmo que o Jiraiya fosse extremamente forte. O Pen tinha o Rinnegan, tinha outras habilidades que fizeram a habilidade do Jiraiya acabar sendo inibida e ele não conseguir fazer nada. Mas não deixa de ser uma habilidade muito maneira. E aí, quem que vocês querem que eu fale no próximo vídeo dessa série? Deixem aqui nos comentários se eu esqueci alguma informação, se você quer complementar alguma coisa que eu falei, além de colocar quais personagens vocês querem ver no próximo vídeo dessa série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que gostam muito de anime, para que o canal possa crescer cada vez mais e eu trazer cada vez mais vídeos melhores pra vocês aqui. E é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!